que o que eles não contavam é que a cigana me contou. Ela disse: calma filho, eu cuido dos teus caminhos. Olá, seres de luz, pessoas iluminadas aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Trazendo as cartas da semana de 8 de junho a 14 de junho, de domingo dia 8 a 14 de junho no sábado. Lembrando que a nossa carta da semana sempre vai ao ar no sábado à noite ou pelo domingo de manhã. E eu sempre conto a semana iniciando no domingo e faço de domingo a sábado, tá bom, gente? Nós estamos no mês de junho, a gente falou sobre isso no vídeo anterior, mês 6, mês de muitas resoluções, já chegamos à metade do ano, quanta coisa ainda pra gente fazer, resolver, fazer acontecer e ainda as coisas, né, caminhando. O início de ano não foi fácil para ninguém, mas eu espero que todos estejam aí conseguindo lidar com suas questões, né? E para dizer sobre o mês de junho um pouco, a gente que é da Umbanda, a gente tem o mês de Xangô, né? Xangô, o orixá que trabalha o nosso equilíbrio mental, trabalha o nosso equilíbrio psíquico, trabalha o nosso equilíbrio mediúnico, além de atuar em questões de justiça. Então, se você está naquele período difícil, com algum processo de justiça, alguma burocracia que não está deslanchando, proteção e ajuda para concursos, faça um ebó para Xangô, comigo, com qualquer outra pessoa de confiança. Xangô nos traz essa clareza, Xangô nos traz a movimentação da burocracia, Xangô faz as coisas acontecer na nossa vida. E a gente não pode esquecer que também nós estamos no mês, né, 13 de junho, dia de Santo Antônio, e para nós, Orixá Exu, né, fazemos esse sincretismo com Orixá Exu. Exu, aquele que é o guardião dos caminhos, né, que abre a nossa caminhada, só que quem faz o caminho somos nós. Eles abrem os caminhos pra gente, os nossos guardiões, nos protege, nos avisa, abre os caminhos, mas quem segue pela caminhada somos nós. Mas sem mais delongas, né, vamos falar um pouquinho do astral da semana, dessa semana. A gente sabe que o mês de junho agora, que o principal trânsito, astrologicamente falando, deste mês, é a entrada de Júpiter em Câncer, tá? Que vai trazer temas familiares e a busca por segurança emocional, tá? Câncer, a casa 4, né? A casa da família. Além disso, a gente tem, né? A gente saindo de uma lua crescente e a lua cheia entrando em Sagitário, favorecendo aí expansões e novos horizontes aí na próxima semana. Momento de grandes descobertas pessoais, gente. Uma semana bem calorosa em termos de ajustes na comunicação, tá? Nós temos, né, no dia 8 de junho, né, a gente tem uma conjunção ali Mercúrio-Júpiter, mas que não vai causar grandes impactos. Eu acho que o maior impacto mesmo vai ser Júpiter entrando em Câncer no dia 9 de junho. Júpiter é um signo, né, Júpiter é um planeta, desculpa, que troca de signo uma vez por ano em média, mais ou menos, tá? Então a gente não tá falando de qualquer planeta, tá bom? A entrada aí de Júpiter em Câncer no dia 9 é um dos trânsitos astrológicos de 2025 mais importantes que a gente vai ter nesse ano. E é agora esta semana, né? Júpiter, ele é considerado, né, o grande benfeitor da astrologia, né? Porque ele ativa e expande tudo aquilo que ele toca. Então você que está em projetos, está pensando em colocar as coisas em prática, acredito que as coisas vão estar bem mais fluídas essa semana, vamos dizer assim. Mas Júpiter também nos alerta com relação aos nossos exageros e excessos, tá bom? Como Júpiter entrou em Câncer e ele permanece ali por mais ou menos um ano, aproximadamente um ano, ele vai tocar em questões relacionadas ao passado, à memória afetiva, em relação aos nossos laços familiares. A gente vai estar muito à flor da pele com questões familiares em relação a tanto coisas boas como coisas como decepções, que a gente passa por tudo isso no decorrer da vida, né? Então isso tudo acaba trazendo muitos potenciais aí para a nossa vida e com alguns desafios para essa semana agora. E aí, gente, falando ainda sobre Júpiter em Câncer, como ele representa a expansão, mas também os exageros, é uma área específica da sua vida, dependendo do seu signo, tá?
No caso, para os cancerianos, isso vai estar muito mais ativo, né, gente? Essa coisa da família. Para os arianos, a impulsividade vai estar muito à flor da pele. Para os taurinos, a rigidez, muito à flor da pele. Para os geminianos, a comunicação, também muito à flor da pele. Para os leoninos, a necessidade de ser o centro das atenções nessa semana também vai estar muito potencializado. Para o virginiano, né, a sua tendência perfeccionista também muito potencializada essa semana com esse trânsito de Júpiter em Câncer. Já para os librianos, tirando o libriano um pouco de cima do muro, pedindo para o libriano decisões. Para o escorpiano, trazendo alguns sentimentos profundos, algumas questões ligadas ao inconsciente coletivo, tá? Não só o inconsciente individual, mas também o inconsciente coletivo. Para Sagitário, é aquilo lá que a gente já falou, né? Para Sagitário traz essa tendência, né, a ativar alguns exageros, né? Então, para os sagitarianos, trazendo essa necessidade de se aventurar um pouco mais na vida, né? Já para os capricornianos, trazendo um pouco do peso da responsabilidade, já que Capricórnio é um dos signos mais responsáveis do zodíaco em termos de disciplina, né? Nós temos aí trazendo para Aquário essa tendência futurista muito potencializada de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, um passinho de cada vez. E para Peixes, trazendo também uma profundidade, por exemplo, signo de água, né? Uma indecisões que já foram tomadas. Então, tudo isso, né? Acontecendo aí na próxima semana, tá? Como Júpiter, assim, muito rapidinho, gente, falando, né? É um planeta de abundância, né? E do crescimento, ele vai potencializar as qualidades do signo de Câncer. Então, para os cancerianos, nós, réis cancerianos, que também sou, vamos estar bastante emocional, mais intensos, nossos laços familiares mais profundos. Então, algumas coisas serão resolvidas, né? Questões que vêm perdurando aí em termos familiares para os cancerianos. É um momento de reflexão, tá? Júpiter traz isso pra gente, Júpiter em Câncer. Refletindo sobre as nossas origens, sobre a nossa ancestralidade, a nossa infância, a nossa relação com as famílias, pai, mãe, irmãos, né? Filhos, marido, né? Mas principalmente laços de sangue. Então, por isso que o trânsito, né, de Júpiter em Câncer pode trazer pra gente aí, pra essa semana, uma vontade a mais de cuidar mais de nós mesmos e dos outros também, né? Buscando uma base sólida aí de segurança emocional. Então, traz a necessidade de a gente cuidar mais de nós mesmos e dos outros, porque tem essa tendência já com o canceriano, né? Nesse momento, Júpiter em Câncer, nas relações familiares, ele se torna aí um centro de aprendizado. Então, esse trânsito nos oferece uma chance de resolver questões antigas, que eu já tinha falado sobre isso, e de fortalecer aí os nossos laços emocionais. Tá bom, gente? Como a energia de Câncer é voltada para o acolhimento, né, a proteção e o cuidado com as relações familiares, vai estar bastante evidente aí nesse caso. E espiritualmente falando, Júpiter em Câncer é um convite à introspecção e ao fortalecimento das nossas raízes emocionais, entrando em contato com os nossos antepassados. Semana propícia para fazer trabalhos com antepassados, semana propícia para fazer Ho'oponopono, meditações que traz o laço da ancestralidade, tá bom? Então, porque tudo isso vai trazer e vai nos contar um pouco e vai nos conectar com as nossas origens ancestrais, nos ensinando a importância da gente nutrir a nossa alma com amor e compreensão. Tá bom, gente? De maneira geral. Mas, como eu tenho feito aí nas últimas tiragens, o astral da semana também nos traz a carta, né? Qual é a carta? Eu vou usar o tarô mitológico aqui, que é um tarô arquetípico, todos são, mas quando eu falo em termos de arquetípicos, usando só os 22 arcanos maiores, que fala muito da nossa caminhada na vida, né? Falo dos nossos caminhos sagrados, que é o que faz os 22 arcanos, então eu gosto de fazer essas cartas da semana só com algumas tiradas específicas, somente com os arcanos maiores, tá? E vamos ver, então, do que se trata, né, gente? Para quem aí tem me acompanhado nos últimos vídeos, eu tiro, né, o arcano da semana e aí trago uma frase da semana, uma afirmação positiva pra gente, né, essa semana e algumas outras informações. Bora lá ver, gente? Então, quem que vai estar
nos conduzindo, né, essa semana. Vamos ver o que traz pra gente nesse momento. O arcano que sai é o eremita, muito propício com aquilo que a gente estava falando sobre o Júpiter em trânsito, né, entrando no signo de Câncer, que nos convida à introspecção, a reflexão, né? O eremita é o caminho do sábio, né? O caminho não é o caminho da solidão, tá, gente? Eremita não é solidão, arcano 9, é solitude, a necessidade de se estar só para ouvir o silêncio, tá? O silêncio que também nos traz muitas informações a respeito de nós mesmos. E o eremita aí traz pra gente, nesse momento, né, um aprendizado, né, a chance de progresso de uma forma muito significativa, né, potencializando as características e as qualidades de Júpiter em trânsito em Câncer, né, entrando em Câncer. Então, é um progresso de uma forma muito significativa o eremita, porque ele traz esse progresso após um longo período de espera, dedicação e isolamento das circunstâncias externas da vida, né? O ermitão, ou eremita, arcano 9, ele é a luz interior, né? O fogo que emerge de dentro da gente, a nossa centelha divina, na verdade, que nos remete e nos empurra para o autoconhecimento, tá? Então, seja qual for o assunto que você questionou aí, que você tem pensado, que tem te trazido muitas preocupações, tá? Esse arcano surge no destino de alguém sempre, né? E ele surgiu no nosso destino agora essa semana, sempre trazendo a influência da calma, da espera, da solitude e da paciência. Interessante que no espiritual eremita também nos remete à necessidade de buscar conhecimentos e novos aprendizados, a nos conectar com a nossa ancestralidade também, né? Isso também traz essa carta potencializando novamente esta energia que vai estar nos rondando e nos circundando aí na próxima semana com Júpiter entrando em Câncer, tá? No amor te traz um momento de você se recolher interiormente, te traz um momento de solitude, né? E uma oportunidade de você conhecer e viver o amor de forma mais positiva, com muita sabedoria e maturidade. Já para o trabalho e para as finanças, né? O eremita nos alerta e não deixar de a gente usar a nossa inteligência, a nossa sabedoria, também em questões que precisam ser resolvidas no nosso ambiente de trabalho, tá? Tem uma fase de espera e lentidão aí também, porque é o fôlego que você toma para ir para a batalha, né? Por isso que te convida à solitude, né? E nas finanças não favorece nenhum tipo de investimento agora neste momento. Então ele te pede interiorização para que você possa expandir depois aquilo que vai ser positivo na tua vida, que é o mesmo aconselhamento de Júpiter entrando em Câncer, tá? Na saúde fala um pouquinho da melancolia, o cuidado com a depressão, sentimentos melancólicos, tá? E te pede para prestar atenção aos possíveis problemas de visão, assim, e as dores de cabeça que às vezes nos persiste aí, nos persiste na nossa vida. E essa é a nossa cartinha da semana. E dando continuidade a tudo isso, né, eu vou trazer uma afirmação para fechar, né, essa previsão, né, esse aconselhamento que foi feito. Vamos ver o que traz? E a gente traz, né, olha só que interessante, né? Pede para você reavaliar profundamente a situação, não se deixando levar por impulso e imprudência para conseguir o sucesso. Novamente, tá? Como Júpiter expande e a gente tem vontade de fazer muita coisa, principalmente em determinados signos, como a gente falou no vídeo anteriormente, ele também pede, então, para você, e ao mesmo tempo pede para você reavaliar profundamente esta situação, para que você não cometa nenhum exagero. Lembra que eu falei que o Júpiter em Câncer também traz os exageros? E a frase assim que eu trago pra gente refletir, ou a afirmação que a gente pode chamar positiva da semana, tá? É a seguinte: deixo meus pensamentos se libertarem. O passado acabou, estou em paz. Então, quando eu me conecto com a minha ancestralidade e me sinto acolhido, eu resolvo muitas questões, né, que ficam perdurando aí na nossa vida. E este é o nosso astral aí para a semana do dia 8 ao dia 14 de junho, tá, gente? E pra gente complementar tudo isso, né,
para aqueles que gostam, né, a gente sabe que o eremita traz muita coisa do inverno, na estação que representaria a carta eremita seria o inverno, que te pede introspecção e reflexão, né? Já quando a gente vai falar, né, a gente vai falar das cores que são relacionadas aí, o amarelo, tá, que a gente pode usar para estimular a mente, trazer a sabedoria e ajudar a gente a equilibrar o nosso intelecto. Essa semana é propícia também para você usar o azul, que traz a calma para o espírito e a tranquilidade para a alma. É uma cor interessante e nos fortalece nessa proteção divina. E o incenso mais favorável para essa semana é o de camomila, que traz aí uma sensação de calma, de relaxamento, né? E vai beneficiando a gente aí com boas energias. O cristal, para quem gosta de cristal, da cristaloterapia, o lápis lazuli, que proporciona aí uma clareza mental, te trazendo o senso e a força da vitalidade, ampliando assim o teu pensamento e facilitando a sua comunicação. A safira também ajuda aí na meditação, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso astral da semana. Comenta aí, espero que vocês estejam curtindo essa nova leva de vídeos que a gente começou a trazer novamente para o YouTube, né? E eu só tenho a agradecer. Gratidão e axé. Namazuit, a bruxa em mim, saúde a bruxa em você. Um beijo no coração de vocês.